Olá, tudo bem com vocês? Muito bem. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a questão do divórcio, né? E como não arrastar os filhos para o conflito dos pais, tá? Então, o meu tema de hoje é filhos reféns do conflito dos pais. Então, a minha intenção aqui é dar algumas dicas às pessoas que enfrentam os conflitos relacionados ao divórcio, à separação conjugal, né? Essencialmente com filhos menores, de pessoas que possam, de modo que as pessoas possam criar uma efetiva e saudável relação parental, porque o divórcio ele é muito estressante, tanto para os adultos, para quem está passando pelo divórcio, pela separação, como para os filhos. Então, neste contexto, é importante dizer que os pais eles precisam ter como prioridade os filhos, porque muitas vezes eles ficam tão envolvidos nas dores, nos problemas, no sofrimento do divórcio, que eles acabam esquecendo de cuidar dos filhos e prestar atenção que eles também sofrem com tudo isso, né? E quero primeiramente dizer que o divórcio ele não termina com a parentalidade, ele põe fim à relação conjugal, né? Mas continua aí uma relação de parentalidade, né? Isto é, os pais continuam pais dos filhos, eles se separam entre eles, numa relação conjugal eles se separam, né? Então acaba a conjugalidade, permanece a parentalidade. Então, só para fazer uma introdução, eu vou falar da experiência do divórcio para os adultos, a experiência do divórcio para os filhos e o que fazer para ajudar seu filho no momento do divórcio, né? Que eles também sofrem muito. Vou falar um pouco da alienação parental e da guarda compartilhada, tá bom? A experiência do divórcio para os adultos. Começo dizendo que o divórcio ele se torna cada vez mais comum na sociedade, né? Então, pelos índices do IBGE, esses índices eles são de 2011. Então, no Brasil, 30% dos casamentos terminam em divórcio. Quero aqui ressaltar, gente, que esta contagem ela é feita dos casamentos, tá? Formalizados, não da união estável, em que ocorre aí uma dissolução dessa união, né? Então eu vou chamar isso de uma separação simplesmente, né? E não de divórcio. Então, se você for contabilizar aí as separações, né? Essa união estável, essas uniões estáveis, elas contabilizando com os casamentos, né? Que são formais, certamente vai dar muito mais do que 30% do que se conta aqui. Nos Estados Unidos tem-se um índice de 50% dos casamentos lá terminam em divórcio. Também são os casamentos, né? Não a união estável. Então o divórcio ele não extingue a família, como eu já disse, ele extingue simplesmente a conjugalidade, né? Então, com o divórcio surgem aí uma nova estrutura de família, então novos arranjos de famílias, né? Então aí você tem, por exemplo, a família recomposta, em que a pessoa que se separou se une a outra que também talvez seja separada e aí ela leva filhos desse divórcio, dessa separação, o outro também traz, então ali há uma recomposição de família. Também tem a família ampliada, né, em que o pai ou a mãe, né, voltam para a casa dos seus pais e ali vivem com seus avós, seus tios, sobrinhos. Então essa família ela fica ampliada. E temos a família homoafetiva em que os dois ascendentes têm o mesmo sexo, né, ou dois homens ou duas mulheres. Então esses adotam as crianças. É importante dizer que essas composições, eu estou dando alguns exemplos aqui, tá? Então são muitas as composições. Então, assim, embora o divórcio não extinga a família, ele é difícil, né? As pesquisas revelam que o divórcio é o evento que mais causa impacto na vida das pessoas, perdendo apenas para a morte, tá? Ele ocasiona um grande sofrimento para as pessoas. Então, ali ocorre a perda da esperança, da expectativa, o desfazimento do amor eterno, porque ninguém casa para se separar, tá? As pessoas casam ali com o sonho de construir uma família e de viver para sempre, né, com o outro. Então, o divórcio ele traz
essa quebra de expectativa, né? Essa perda de esperança, né? Nessa nova construção. Então, ocorre também com o divórcio a perda de amigos e parentes por afinidade, que são os sogros, os cunhados, as pessoas que estão ligadas à família. Quando você se divorcia, é como se elas também se separassem de você. Então, ali fica cada um para o seu lado. É uma coisa que é dolorosa, porque você perde aí o vínculo com essas famílias também, né? E ocorrem também mudança no papel parental. Por quê? Aquele que fica com os filhos, com a guarda dos filhos, ele assume uma grande responsabilidade muito maior do que o outro, né? Porque ali todas as responsabilidades, quase todas, recairão sobre ele. Muitas vezes o outro cônjuge, né? O pai ou a mãe que não está com a guarda da criança, do filho menor, ele paga os alimentos apenas, né? E a pessoa tem ali todo o trabalho de administrar tudo isso, né? Inclusive todas as questões referentes à criança, saúde, escola, tudo, né? Fica bem pesadinho. Então ocorre também uma mudança social na queda do padrão de vida, porque aumentam as despesas, né? Ao invés de você ter uma casa só, você terá duas casas, duas residências para manter. Então assim, cai o padrão, não tem jeito, gente. Então, a pessoa também passa por uma boa dificuldade na medida em que ela vai lidar com as questões legais para fazer o divórcio ou a dissolução dessa união estável. Então, são muitas as questões ligadas, né, à separação. Então, os sentimentos que podem surgir com o divórcio, eles são, as pesquisas mostram que pode provocar aí depressão, ansiedade, culpa, alívio, vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em alívio aqui, eu quero ressaltar que muitas vezes o casamento, essa união estável, ela tá tão desgastada que a pessoa não quer se separar porque ela tem medo da mudança, mas quando ela sai, ela nem sabe que vai sentir alívio. Muitas vezes ela sente alívio, porque ela olha e pensa, e sente aquela compaixão dela mesma, né? Fala, agora eu posso ficar em paz, eu posso, sei lá, ter tranquilidade, não precisar ficar com tanta briga, com tantas desavenças, né? Porque é muito difícil o conflito dentro de casa, é muito difícil lidar com tudo isso, né? Então, o alívio é nesse sentido, tá? Os pais, eles sentem fortes sentimentos, como eu já disse, no momento do divórcio, e se esquecem dos filhos, né? Do que ocasiona para os filhos também. Então, é importante os pais perceberem, olhar, observar bem como esses filhos estão se comportando, conversar, sabe? Perceber como eles ficaram depois do divórcio, né? Então, quem está me assistindo aqui talvez possa fazer uma reflexão, se estiver no momento de separação, observar seus filhos, porque eles sofrem muito com o divórcio. Não parece para muitos, mas eles sofrem, não é pouco, viu? Então, como os pais arrastam os filhos para os seus conflitos? Eles brigam, falam mal do outro na frente dos filhos, eles usam os filhos como mensageiros, como espiões, eles usam o filho para se vingar da ex, né? Então, de acordo com as pesquisas, o conflito dos pais pode causar nos filhos problemas emocionais, físicos, de autoestima, dificuldade para dormir, pesadelos constantes, dificuldade em estabelecer relação de confiança e maior intimidade com outras pessoas. Uma série de questões podem surgir aí com o divórcio, tá? Então, preste atenção no seu filho para ajudá-lo também, porque eles passam por sentimentos como a raiva, a não aceitação. Então, você tem que pesquisar com seu filho, observar e conversar com ele para sentir o que ele vai dizer, ou mesmo, às vezes ele não quer dizer nada, mas o fato de você observá-lo, você vai perceber os sentimentos dele e aí poder ajudar, né? Porque tem aí uma questão, muitas questões, a criança ou adolescente, ele sente solidão, ele sente medo, ele cai aí o rendimento escolar, ele tem dores de cabeça, de estômago. As pesquisas demonstram tudo isso, gente. Essas pesquisas que eu me refiro aqui são pesquisas constatadas em conversas com adolescentes e com crianças, tá? Durante essa fase. Isso do Tribunal de Justiça, tá bom? Então, quais são os pedidos dos filhos de pais separados? O que eles pedem? Eles falam assim, quando a gente conversa com eles,
eles normalmente expressam aí uma vontade de continuar com o pai e com a mãe. E é como se eles pedissem assim pro pai e pra mãe: não se esqueçam de mim, né? Eu tô aqui, eu sou filho de vocês. Gente, eu até peguei aqui um exemplo. O filho, muitas vezes no divórcio, o conflito é tão grande que os pais ficam brigando e esquecem que esse filho, eles querem levar, cada um quer levar um pedaço do filho. Não tem como separar. É meu filho, a mãe fala é meu, o pai fala é meu. O filho, nós somos como café e leite. Se você misturar aqui, ó, uma vez que você misturou, acabou. Você não tem mais como desmisturar isso aqui, tá? Usando uma palavra que nem existe. Mas não tem mais, ou seja, ele é pai e mãe aqui. Ele é composto de pai e mãe. Você não pode separar isso. Você não pode separar e nem exigir do seu filho que escolha um pai ou a mãe durante o divórcio, tá? Então é muito importante nunca pedir para o filho, de forma nenhuma, pedir para ele escolher o pai ou a mãe. Por quê? Ele é metade um, metade outro. É como se ele estivesse traindo uma parte dele, escolhendo um ou outro, tá? Então fica aquele sentimento de culpa, caso ele tenha de fazer isso. Então, inconscientemente, fica a culpa dentro dele por ter deixado o pai ou a mãe. Então, não faça isso com os filhos, tá? Não coloque eles nessa condição tão difícil de escolher ficar com um ou com o outro. Dê a eles, a esses filhos, o direito que eles têm de permanecer com pai e mãe, tá? Então, assim, a briga do casal, a briga não é deles. A relação que ele tem, o filho tem com os pais, com essa mãe, que muitas vezes o pai olha e fala: essa daí não presta. Ou então